Olá, pessoal. Vamos dar início a essa aula de recuperação do segundo bimestre de artes, tá? Pessoal, vejam bem. O primeiro assunto que nós vamos estudar vai ser a arte durante o período do Renascimento, tá? No fim do século XIV, a Itália, que era até então um conjunto de reinos, né, vão começar a se estabelecer como grandes potências políticas, econômicas e culturais. A Itália, as cidades italianas, elas vão se destacando muito porque a Itália ainda revivia as glórias, né, vamos dizer assim, do antigo Império Romano. Então a Itália ela sempre vai se destacar porque foi o berço da civilização romana, tá? Principalmente nas artes. Então, durante o período do Renascimento, você tem realmente algumas cidades italianas, como por exemplo Milão, Florença, Roma e Veneza, que vão se destacar, né? Principalmente porque elas já se destacavam no cenário econômico. No momento em que a burguesia dessas cidades elas começaram a se firmar, você tem o surgimento do Renascimento. Né? O Renascimento ele foi um movimento que marcou muito a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, nesse período, percebe-se que a chegada de um novo estilo artístico, né, em substituição ao estilo medieval, ao estilo que ainda estava muito ligado, né, ali à Idade Média, com aqueles grandes castelos, a figura do cavaleiro, em que a igreja comandava tudo. O Renascimento ele vai representar a centralidade, tá, do pensamento moderno. Então, por exemplo, enquanto a Idade Média, né, o estilo medieval, ele representava a centralidade do pensamento religioso, o Renascimento ele já vai representar a centralidade do pensamento moderno, ou seja, a modernidade chegando na Europa, tá? O Renascimento ele vai se propagar a partir da ideia de renascer, ou seja, o renascimento de uma nova cultura. Então, os burgueses, que eram extremamente bem-sucedidos, eles começaram a apoiar vários artistas que tinham obras que remetiam às produções gregas romanas, ou seja, a cultura clássica da antiguidade. Tá? O estilo artístico renascentista ele vai predominar até o século XVI. Tá? Então, ele vai ser realmente o estilo mais apreciado, principalmente entre nobres e religiosos. Tá? O Renascimento ele vai surgir com uma base de uma nova corrente filosófica, que era o humanismo, que defendia realmente que o poder deveria ser deixado de pertencer somente à igreja e que o ser humano ele deveria passar a ser visto como realmente o centro do universo. Então, nesse período, a ciência ela começou a ganhar um espaço muito grande, principalmente por meio das pesquisas, das invenções. Os artistas daquele período eles passaram a ser reconhecidos como profissionais extremamente inteligentes, que tinham um dom realmente, um talento, a técnica muito bem apurados. Então, para eles, a busca pelo realismo na pintura e na escultura realmente era a prioridade. Então, a prioridade dos artistas renascentistas era a perfeição. E essa perfeição fazia muito alusão ao pensamento, né? A ideia da cultura clássica, que era a cultura greco-romana, tá? Mesácio foi um dos grandes artistas do Renascimento. Ele vai aprimorar o conceito, principalmente, né, de profundidade. Então, até então, as imagens elas eram muito planas, as pinturas elas eram muito planas. Mas a partir de Mesácio você tem a ideia de profundidade. E ele vai prezar muito pelo naturalismo. Então, os seus temas eram basicamente religiosos, mas realmente eram temas mais naturais, não tinham tanto exagero, como acontecia constantemente durante o período da Idade Média, quando você tinha artistas que retratavam imagens do cotidiano de uma forma mais alegórica, vamos dizer assim. No período em que esse pintor ele vai se destacar, né, que ele vai realmente desenvolver as suas técnicas, o movimento artístico renascentista ainda estava se iniciando ali, se estruturando. Então, entre as principais características das produções dessa época, vai se destacar o uso do desenho, né, em perspectiva. Então, o que é perspectiva? Primeiro que a perspectiva é a capacidade de desenhar objetos no formato tridimensionais em uma superfície plana, né? Então, você consegue perceber em figuras tridimensionais, né, em desenhos em que a valorização da perspectiva, por exemplo,
que você percebe nos desenhos ângulos que os nossos olhos podem observar. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma rua, nós temos a impressão de que as linhas, elas estão paralelas, elas vão se aproximando. Então, isso dá uma sensação de profundidade, tá? A perspectiva ela vai se desenvolver a partir de uma regra matemática, que a ideia era criar espaços com profundidade tridimensional, como nós já sabemos, em uma base plana, em uma base bidimensional, tá? A utilização de tintas à base de óleo vão permitir realmente ajustes nas pinturas, né? As práticas e os artistas, eles vão começar a assinar os seus trabalhos a fim de se tornarem reconhecidos. Então, você vê a busca realmente por uma certa fama, tá? O que não acontecia durante o período da Idade Média, porque os artistas geralmente eram muito anônimos, tá? Então, era muito comum vai começar a ser muito comum esses artistas assinarem as suas obras, tá? A centralidade das imagens, que ajuda a equilibrar, né, os espaços, e a busca também pelo realismo e pelo naturalismo. Então, essas são características da arte no período renascentista, né, no período do Renascimento. A cidade de Florença foi o principal centro de produção renascentista, tá? Especialmente porque ela vai apoiar financeiramente vários artistas da região. Florença foi uma das cidades que mais se destacaram no período renascentista, tá? Um exemplo de família rica que começou a apoiar vários artistas foi a família Médici. A família Médici ela era composta por vários banqueiros e comerciantes que vão começar a se envolver também em assuntos políticos, né? Inclusive, eles vão governar vários territórios por muitas décadas, tá? E os Médicis, eles eram muito estudiosos em relação à cultura, à arquitetura, né? Principalmente, eles eram religiosos em aspectos que ligavam à mitologia greco-romana, ou seja, à mitologia clássica, né? Eles vão se tornar patronos, ou seja, patrocinadores, né, de vários artistas. Mas entre eles, Sandro Botticelli, né, onde você tem vários trabalhos que vão se destacar, principalmente pelas medidas que fugiam do padrão comum, né? Um exemplo disso é que esse pintor ele não usava telas comuns assim para ser pintadas, mas ele utilizava painéis em madeira, né? Então, isso é muito interessante. Então, aqui, ó, trouxe alguns exemplos para vocês de imagens, né, renascentistas, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Em Florença, os artistas, né, eles eram patrocinados pelos Médicis, como a gente já viu. Mas em Roma, essa função vai ficar muito ligada ao Papa Júlio II, né? O Papa ele é considerado o líder máximo religioso na igreja, né? E ele também tem uma influência militar também. Então, ele via na arte a representação da divindade. Um exemplo disso é a Basílica de São Pedro, no Vaticano, né? Ela constituiu um dos principais símbolos do Renascimento, tá? Ela foi projetada pelo arquiduque, né, Donato Bramante, e que faz referências a muitas construções romanas, né, como a cúpula, as colunas bem altas e etc, tá? O Papa Júlio II, ele fez uma das maiores encomendas da pintura, que foi o afresco do período do Renascimento, né? O teto e as paredes laterais da Capela Sistina foram concluídos após 4 anos de trabalho e foi um pedido, né, realizado a Michelangelo. Michelangelo ele era italiano e é um dos mais importantes escultores e arquitetos também da sua geração. Então, esse teto aí que eu estou mostrando a vocês é a Basílica de São Pedro, para vocês observarem quanto foi um trabalho muito, muito bem elaborado, muito bem estruturado, tá? As imagens reproduzidas pelo artista, né, na Capela Sistina, elas representam todo o processo de criação divina, tá? Então, vai desde os personagens mencionados no livro bíblico de Gênesis, né, até realmente o detalhe mais conhecido da obra faz alusão à criação de Adão, como essa primeira imagem, tá? Mas Michelangelo também elaborava várias esculturas enormes, né? E ele sempre prezava muito pelo realismo. Então, ele retratava muito as expressões de seus personagens e essas características a gente pode observar em algumas obras do artista, como, por exemplo, a obra Pietà, essa que está aí ao meio para vocês poderem observar, tá? Então, essa obra, né, nessa escultura, Michelangelo vai representar principalmente Maria, né, com os traços ainda mais jovens, com Cristo morto no colo. Todo esse trabalho da Pietà foi realizado em mármore,
né? Então, outra obra também que tem aí de Michelangelo, que eu trouxe para vocês de exemplo, é a obra Moisés, em que o Michelangelo ele vai tratar realmente Moisés com a expressão de seriedade, sabedoria, carregando os 10 mandamentos, né? Então, tudo isso fez de Michelangelo muito importante. As esculturas de Michelangelo chegavam a ter até 4 metros de altura. Representavam, né, personagens, momentos. Então, é muito interessante. Pronto, essa primeira imagem aí, que vocês podem observar, é a imagem de Davi. É a representação de Michelangelo de Davi. Então, seria Davi olhando para Golias, né, que era o seu oponente. Então, é muito interessante a gente perceber isso, como o Renascimento ele vai realmente consolidar um novo modo de pensar relacionado à arte durante o período aí pós-Idade Média, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho mais de perspectiva nessa técnica aí que foi criada durante o período do Renascimento. Então, vê só, para a gente entender perspectiva, acho que vocês hoje em dia já devem ter estudado falar em filmes 3D, né? Quem aqui já foi no cinema assistir um filme 3D, né? Quando a gente tá no filme 3D, a sensação que a gente tem é que a gente tá dentro do filme, né? Então, isso é muito, muito marcante pra gente. E essa mesma sensação pode ser feita através de desenho, né? Então, quando você desenha um objeto numa folha de papel ou um objeto em uma cartolina, em qualquer tipo de superfície plana, vocês muitas vezes não fazem objetos com as suas formas tridimensionais, né? Porque realmente é mais difícil, né? Mas para a gente tentar reproduzir largura e profundidade em um objeto plano, nós temos que utilizar a técnica realmente da perspectiva. Então, você pode estar pensando, como desenhar um objeto tridimensional? Um exemplo que tem aí no livro é a questão da mesa. Muito simples. Para vocês fazerem isso, vocês precisam realmente desenvolver algumas técnicas, executar algumas técnicas que foram criadas anteriormente, tá? Historicamente, o desenho em perspectiva vai ser desenvolvido pelos arquitetos renascentistas, né? Então, por exemplo, Philippe Brunelleschi, Léon Baptiste Albert-Thierry, ambos eram de Florença, e eles trabalhavam juntos em alguns projetos, né, durante o século XV. Então, outros profissionais, depois deles, vão aprofundar os estudos envolvendo a perspectiva, mas também vão elaborar aí técnicas, tá? Para desenhar em perspectiva, a gente precisa entender 3 aspectos. Primeiro, linha do horizonte, ou LH. A linha do horizonte é uma linha imaginária que define a altura dos olhos do observador em relação ao que ele está vendo, tá? Então, a linha do horizonte ela vai realmente definir a altura dos olhos. Depois, nós temos as linhas convergentes, que são linhas paralelas, que aparentemente vão se encontrando em um determinado ponto, tá? E por último, nós temos o ponto de fuga, pela sigla aí PF. O ponto de fuga, ele é considerado, né, a linha do horizonte, considerando a linha do horizonte, ele é o ponto em que as linhas convergentes vão se encontrar, tá? Então, basicamente, é onde você tem as linhas convergentes se encontrando, a posição de quem observa, tá? Então, é bem interessante a gente observar, porque são esses elementos que facilitam a nossa vida quando a gente vai tentar fazer algum desenho de uma base tridimensional, tá? Se a gente for observar algum exemplo na arte, né, em que foi muito utilizada a técnica da perspectiva, a gente pode observar essa imagem aí. A imagem é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, como todos sabemos. Leonardo da Vinci foi um italiano, um dos mais brilhantes artistas que o mundo realmente já teve a oportunidade de conhecer, e também vai ser um dos principais artistas do período do Renascimento. Quem não conhece a Mona Lisa, né? Mas, além da Mona Lisa, Leonardo da Vinci tem outros quadros, vários outros. E um exemplo que o livro vem trazendo para vocês é a Última Ceia. Nesse quadro, a gente percebe realmente a técnica da perspectiva sendo utilizada de uma forma muito competente, tá? Então, ele vai utilizar a técnica da perspectiva toda centralizada na figura de Cristo. Então, ele vai representar claramente o ponto de fuga da sua pintura, ou seja, o ponto central, que era Cristo. Pessoal, boa prova para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula. E qualquer coisa, só me procurar. Um abraço, tchau, tchau.